Oi pessoal, estamos de volta para mais um vídeo sobre Bíblia e Teologia, mais uma pílula de Bíblia e Teologia, nosso canal Padre Antônio Simone. Antes de ver o vídeo, todo, vá no YouTube, participe do nosso canal, se inscreva, dê seu like e acione o sininho e compartilhe com seus amigos. Nós estamos vendo uma introdução ao livro do Apocalipse de São João. A introdução tem que ser bem feita, porque senão a gente não entende o texto. A gente tem que entender o contexto também. Então, após o período de tribulação do povo de Israel, dominação estrangeira, eles imaginavam que viria um tempo de paz. E projetaram a vida de um Messias, de alguém que fosse descendente de Davi, que fosse rei e que levasse o povo para Deus, o rumo certo de Deus. Até então a expressão reino de Deus não tinha aparecido muitas vezes no Antigo Testamento. Duas vezes, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 5, e Sabedoria, capítulo 10, versículo 10. Aparece a palavra reino de Deus, reinado de Deus. Os textos apocalípticos surgem para exatamente afirmar o reinado de Deus. Deus é que é o rei, não vai ter mais um rei humano. Para manter a fé, manter a esperança, manter a perseverança dos cristãos seguidores de Jesus. Porque era proibido seguir Jesus. Declarar que Jesus era filho de Deus. Só o imperador romano era filho de Deus. Então, quem falasse que Jesus era filho de Deus, morria, era perseguido e até morto. A mensagem do Apocalipse é transmitida através de visões, através de experiências mais profundas, mais místicas das pessoas. A literatura apocalíptica aconteceu em 3 etapas na história. Isso é importante a gente entender. Textos apocalípticos que usam essas imagens fortes, visões e tal, é 200 anos mais ou menos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo. Só, nesses 400 anos. Nunca mais apareceu um texto apocalíptico. Nem antes do ano, mais ou menos do ano 200, nem depois do ano 200, depois de Cristo. Nem antes do 200 antes de Cristo, nem depois de 200 depois de Cristo. Não surgiu mais texto apocalíptico. Então, a apocalíptica apareceu em 3 etapas da história. O tempo da revolta da família dos Macabeus, é um livro dos Macabeus que tem na Bíblia católica, mas não tem na Bíblia evangélica. É o livro do Antigo Testamento, 1º e 2º Macabeus. Então a família dos Macabeus, que é um sobrenome de família, estava lutando contra o rei Antíoco IV Epífanes, por volta de 167 a.C., mais ou menos. O rei Antíoco queria obrigar os judeus a abandonar sua fé e se tornar grego, abandonar a mentalidade judaica e assumir a cultura grega, inclusive comer carne de porco, que era totalmente proibido para judeu. Então, o que aconteceu? O movimento apocalíptico foi uma tentativa de resistir a esse Antíoco IV, rei Antíoco IV Epífanes, que achava que era manifestação de Deus. Nessa época surge o livro de Daniel, que é um livro apocalíptico também, não é um livro de profecia exatamente, profeta Daniel, não, é um livro apocalíptico. Tem algumas profecias, mas é mais apocalíptico. Outro contexto importante, histórico, no tempo da dominação romana, começou em 63 a.C. A terra de Jesus começou a ser dominada pelos romanos, era dominada pelos gregos. Depois passou a ser dominada pelos romanos, em 63 a.C. No tempo de Jesus de Nazaré, o Império Romano era visto como um poder inimigo de Israel. Todo mundo queria que o Messias expulsasse os romanos de Israel. Até mesmo antes de Jesus, o Império Romano foi identificado como o 4º império de que fala lá Daniel, capítulo 2, versículo 40. O império opressor. Depois, outro contexto interessante. No tempo da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, como consequência das rebeliões judaicas contra o Império Romano, começou em 66 a.C., surgiu nessa época o livro do Apocalipse. A primeira parte do livro do Apocalipse, que é exatamente a perseguição do Nero, o imperador Nero. O gênero literário apocalíptico é como se fosse uma reflexão teológica sobre a história humana. Um movimento cultural também. É uma espécie de ciência da história. A reflexão sobre a história. Era uma história da salvação que vai realizar totalmente, definitivamente, a aliança de Deus com a humanidade. A profecia falava isso, né? A aliança foi rompida. Então vamos refazer a aliança de Deus com a humanidade. Um grande objetivo
dos escritos apocalípticos. Essa teologia da história tem 3 elementos importantes. Primeiro, evocação das origens do mundo e da humanidade. Segundo, revelação dos segredos sobre o fim do mundo. Terceiro, exigência de esperança para o tempo presente. A gente vai ver tudo isso. Tem texto apocalíptico no Antigo Testamento e tem texto apocalíptico no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos Isaías capítulo 24 a 27, capítulo 34 a 35, 65 a 66, esse do livro de Isaías. Ezequiel 38 a 39, são capítulos apocalípticos. Zacarias, capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 8, é um texto apocalíptico. Joel, capítulo 3 e 4, profeta Joel. Daniel é o livro apocalíptico por excelência do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos alguns textos apocalípticos também. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é um livro apocalíptico, reflexão sobre a vida de Jesus. Depois 1 Coríntios 15, também é um texto apocalíptico. Depois Marcos 13, Mateus 24 e 25, Lucas 21, capítulo 21. E por último, antes ainda, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 e 2. Aí fala sobre a parousia, que seria a segunda vinda de Jesus. Em grego fala parousia. E a segunda carta de Pedro, capítulo 3, também é um texto apocalíptico. O Apocalipse de São João é um texto por excelência do Novo Testamento. E fala sobre um novo tempo, um novo céu, uma nova terra. A literatura apocalíptica quer o quê? Quer revelar, através de visões, de símbolos, de interpretações, de experiências profundas e intuitivas, os mistérios ocultos desde as origens do mundo, sobre o céu e sobre a terra, sobre a vida presente e sobre o mundo futuro. Esse é o desejo do Apocalipse, né? Falar sobre o começo, o tempo presente deles e o futuro. A literatura apocalíptica tem por objetivo manter a esperança em tempo de crise. Ela não está falando de fim do mundo, igual o povo pensa. A literatura, os textos apocalípticos querem manter a fé das pessoas de Jesus, a fé das pessoas que eram perseguidas pelo Império Romano. No caso do Apocalipse de São João. É manter firme a esperança e a fé em Jesus. De modo geral, todos os apocalipses têm em comum o tema central do governo absoluto de Deus sobre a história, o reino de Deus sobre a história, o reinado de Deus sobre a história. Deus é que é o rei agora. Como consequência disso, os preceitos devem governar os crentes, aqueles que acreditam, judeus ou cristãos, no tempo presente, enquanto não se manifesta o dia do destino final das pessoas. A gente fala a consumação do reino de Deus. Um mundo sem o mal, sem dor, sem sofrimento, que o Apocalipse chama a Nova Jerusalém. Por enquanto é só. Nós vamos continuar ainda a nossa introdução no próximo vídeo, para que nós entendamos bem o texto do livro do Apocalipse de São João. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.